Boa noite, irmãos. Que alegria, no Senhor nós estarmos aqui. Que de fato essa alegria possa se manifestar todas as vezes que nós nos reunirmos como igreja do Senhor, nós vamos dar continuidade hoje no livro de Jó. Gostaria que os irmãos abrissem comigo já, capítulo 31, nós vamos ler o verso 40, apenas o finalzinho dele, a parte B do verso. E depois vamos ler mais alguns versos ainda como abertura. Jó, capítulo 31, verso 40, o finalzinho diz assim: fim das palavras de Jó. Ainda capítulo 32, versículo 6, diz assim: disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreciei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Verso 8: na verdade há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Verso 10, apenas a parte A: pelo que digo, dai-me ouvidos. Capítulo 33, versos 23 e 24. Capítulo 33, versos 23 e 24. Diz assim: se com ele houver um anjo intercessor. Aí eu gostaria de dar uma paradinha, porque aqui vai introduzir para nós o personagem Eliú. Então, essa expressão anjo intercessor, descrito no verso 23, os irmãos podem sublinhar essa expressão e deixar uma nota aí que mais tarde retornaremos a ela ou no outro momento. O significado desta expressão, verso 23, anjo intercessor, o significado dela é um mensageiro intérprete. Podem anotar dessa maneira: um mensageiro intérprete. E na medida que nós formos caminhando juntos, nós vamos então construir algo em torno também desta expressão. Continua assim o verso 23: um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém. Então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova. Achei resgate. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, reunidos, Senhor, debaixo do Teu nome, na realidade do Teu nome, Senhor. Assim cremos, como confessamos no último momento que estivemos em torno do assunto do livro de Jó, que o Senhor possa encontrar um ambiente para livre circulação em nosso meio, que o Senhor possa passear em nosso meio, Senhor, como aquele sumo sacerdote de Apocalipse capítulo 1. O Senhor é quem anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O Senhor é quem sustenta os 7 candeeiros de ouro. O Senhor é quem sustenta os mensageiros. O Senhor é quem traz uma palavra à sua igreja. E nós nos aproximamos diante da Tua palavra confiados nisso, Senhor, de que o Senhor há de nos ensinar mais uma vez nesta noite. Senhor, que mediante o encargo que o Senhor depositou no meu coração, possa haver, Senhor, um acolhimento no coração dos irmãos, que nós possamos, Senhor, compreender um pouquinho mais do que o Senhor requer de nós nestes dias que estamos vivendo. Como veremos hoje, Senhor, a seriedade de ouvirmos as palavras do Teu Espírito e não as recusarmos, Senhor, e não andarmos de acordo com o nosso eu, mas ouvindo, Senhor, aquele que é o Teu intérprete, o Teu mensageiro, aquele que deseja nos guiar, Senhor, com mais profundidade nas riquezas que há em Cristo Jesus. Ajuda-nos como igreja, Senhor, que nós possamos avançar, Senhor. Eu creio, Senhor, em meu coração, que assim como se iniciará hoje uma nova etapa no livro de Jó, também, pelo menos para alguns corações nessa noite, uma nova etapa também se iniciará, Senhor. Assim eu creio, Senhor. Assim eu creio. Muito obrigado, Pai, por tudo.
Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos já há algum tempo meditado no livro de Jó, né? E temos passado etapa após etapa do livro de Jó. Nós vimos o conflito, depois vimos o processo, né? Culminando nos capítulos 29 a 31, capítulos da autoglorificação, autopiedade e autojustificação. Eu sei que parece muitas vezes para os irmãos que, de certa maneira, nós estamos sendo muito repetitivos no livro de Jó. Mas se os irmãos considerarem seriamente tudo que temos considerado diante do Senhor, os irmãos têm visto que o Espírito não tem sido repetitivo apenas, mas a cada reunião ele acrescenta algo novo para nós, e ele nos faz avançar com cada vez mais luz. Então, irmãos, assim eu creio, nós encerramos uma etapa importante no livro de Jó, marcado por essa expressão, fim das palavras de Jó, que está descrito aí na Bíblia, no capítulo 31, verso 40. Então, aquele processo enfático da alma de Jó, quando Jó ele coloca para fora, então, todos os seus sentimentos, tudo que está envolvido no seu eu, o Senhor vinha aquecendo com seu fogo purificador, até que chegou naquela etapa, irmãos, onde Jó não se conteve e ele colocou para fora as impurezas. E então, irmãos, até o ponto dele chegar no fim de si mesmo. Alguns irmãos que têm acompanhado os estudos entenderão muito bem essa expressão, fim de si mesmo. Quanto nós precisamos, irmãos, aprender isso diante do Senhor. Que o Senhor possa nos levar neste lugar, irmãos, onde nós chegamos ao fim de nós mesmos. E como diz Paulo também em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, se eu não me engano, ou 2 Coríntios 1, 9, que ele usa a expressão sentença de morte, que eu já trouxe para os irmãos, para que nós não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. É essa a experiência que Jó está passando. Ele era alguém que confiava muito em si mesmo, mas agora ele chegou no fim de si mesmo, né? Ele foi levado ao limite, irmãos. Então nós temos essa maravilhosa expressão, fim das palavras de Jó. E irmãos, quando então nós chegamos neste ponto, e aqui eu gostaria que os irmãos trouxessem, por favor, a mente cativa neste momento, porque o Senhor depositou algo no meu coração muito prático para nós nessa noite, e talvez seja dúvidas de muitos de nós, e o Senhor talvez vai esclarecendo, e obviamente os irmãos têm a liberdade de também colaborar, se assim entender do Espírito, e nós estamos então vendo algo mais na palavra essa noite. Então, irmãos, quando termina as palavras de Jó, não antes, aqui já é o primeiro ponto, não antes, apenas quando termina as palavras de Jó é que Eliú entra em cena. E nós vamos construir algo nessa noite do significado espiritual disso. Então, todos os argumentos de Jó terminaram, ele chegou na condição de não ter mais nada a dizer. Irmãos, é justamente nessa posição, quando nós não temos mais nada a dizer, mais nada para nos justificarmos, mais nada para nos levantarmos em autopiedade, mais nada para nos glorificarmos diante de Deus, é que Ele começa a falar conosco. É neste ponto. Então, o Senhor, irmãos, Ele se mantém em silêncio, Ele aguarda pacientemente até que as nossas palavras terminem. E aqui, irmãos, o que o Espírito tem feito conosco é algo muito gracioso, porque o Senhor tem nos mostrado um caminho que pode ser diferente do caminho de Jó, porque nós temos visto que, de certa maneira, Jó se prolongou em si mesmo, mas o Senhor tem nos mostrado que nós podemos colocar a mão na boca hoje. O Senhor está nos mostrando que nós podemos acabar com nossas palavras para que Ele já comece o seu falar em nossas vidas. Mas enquanto nós estivermos voltados no nosso eu e todas essas faculdades que nós temos trabalhado, o Senhor vai se manter em silêncio. Lembra da dúvida da irmã Vanessa, que ela levantou, que é mais ou menos, vou colocar nas minhas palavras, que poderia ser diferente a história de Jó? Irmãos, o Senhor está dizendo que a nossa história pode ser diferente. Talvez nós possamos encurtar alguns estágios da nossa vida. Talvez nós não precisamos sofrer tanto, irmãos, porque muito do sofrimento que vem não é por conta de Cristo.
Nós não estamos sofrendo por conta de Cristo, nós não estamos compartilhando dos sofrimentos do Senhor, nós estamos sofrendo por conta da dureza do nosso próprio coração, dos nossos próprios caminhos, das nossas próprias escolhas. Compreende? É aí que está o ponto, irmãos. E neste ponto, nesses sofrimentos relacionados à vida do eu, o Senhor está nos mostrando que pode ser diferente. Nós podemos encurtar esses capítulos, irmãos, na nossa vida. Olha que Deus gracioso, irmãos. Porque o Senhor deixou para nós um exemplo. O Senhor deixou para nós um modelo. Jó é um modelo, sim, irmãos, do trabalhar do Senhor nas nossas vidas. E nós temos no livro de Jó princípios maravilhosos. E aqui eu gostaria de dizer algo, irmãos, e até levar os irmãos a reflexão diante do Senhor. Quando você se aproxima da Bíblia, porque, irmãos, uma das coisas mais preciosas que nós podemos, claro, toda a Bíblia fala de Cristo, mas estou dizendo de maneira prática, uma das coisas mais preciosas que nós podemos fazer no que diz respeito a estudar, meditar na palavra, é procurar princípios. E quando nós tocamos de princípios, irmãos, nós estamos falando da maneira como Deus trata conosco e não vai mudar. Ele tratou com Jó desta maneira e Ele está tratando conosco hoje. Por isso que a história de Jó vai além de uma mera história. Nós temos princípios espirituais no livro de Jó. E é isso que muitos irmãos não veem. Eles ficam apenas na história. Eles abordam muito bem, às vezes, os personagens históricos que de fato existiram. Jó foi um homem real. Eliú, ele faz Bildade um homem real, pessoas reais, uma história real. Mas quando o Senhor nos mostra a sua palavra, Ele está nos mostrando a história, mas algo além da história. Irmão, se você compreender isso é uma chave para abrir as Escrituras diante de vocês, pela ação do Espírito Santo. Compreende? Todas as vezes que o Senhor nos mostra a sua palavra, Ele nos está nos mostrando algo além da história. Quando nós olhamos para Jó, nós estamos vendo algo que o Senhor está fazendo conosco hoje. É nós que estamos hoje nos levantando em autojustificação, autoglorificação e autopiedade. Entende, irmãos? Quando, por exemplo, um outro exemplo, quando nós abordamos as 7 igrejas do Apocalipse, citei algo do primeiro capítulo lá, nem entrei nas igrejas, não, mas, irmãos, aquelas igrejas foram igrejas históricas. O pastor tocou nas igrejas recentemente. Aquelas igrejas foram igrejas históricas. Elas existiram no tempo e na história. Mas, irmão, será que o Senhor queria deixar registrado para nós apenas a história? Não. O Senhor está olhando além da história. E lá nós temos igrejas que se encontram no período que nós vivemos. E aí nós podemos aprender com o Senhor diante do relato, do quadro daquelas igrejas. Então, irmãos, por favor, guarde isso no seu coração. Se aproxime da Bíblia de uma maneira diferente, não como qualquer outro livro. Independência total de que o Espírito Santo vivifique a palavra e, irmãos, procurando princípios espirituais. E certamente o Senhor há de falar aos nossos corações. Então, vamos nos aproximar com a ajuda do Senhor. Eu li alguns versos no início. Vamos nos aproximar um pouco então desse personagem chamado Eliú, procurar trazer uma interpretação do que ele significa e apenas introduzir o assunto. Não tenho pressa, pretendo ler o texto mesmo, pausadamente, a gente vê algumas coisas e nós vamos sendo então guiados pelo Espírito. Então, irmãos, Eliú, ele representa o Espírito Santo. Mais estritamente falando, ele representa a interpretação do Espírito. Podem anotar esse mais estritamente também, e eu vou explicar o motivo. Então, Eliú representa o Espírito Santo, e mais estritamente, a interpretação do Espírito. Porque lembra quando disse que Eliú, ele é um personagem histórico? Lembra? Então, irmãos, quando nós abordamos a pessoa de Eliú, nós vemos a interpretação do Espírito dessa situação de Jó, mas em um determinado momento, e nós veremos quando chegarmos lá, a alma de Eliú, ela vai se interpor entre o falar de Deus, e aí nós teremos um problema. De outras maneiras, Eliú, ele
vou aplicar isso. Eliú, ele vai começar no espírito, mas de alguma maneira, quando Jó ficar em silêncio diante das palavras dele, a alma dele vai se inflamar. E então, por um momento, depois nós vamos ver isso com mais calma, não precisa, só para os irmãos aplicarem. Por um momento, ele vai se voltar para si, e então será um falar distorcido, mas depois ele volta. Então, por isso que eu coloquei que Eliú é a interpretação do Espírito, porque obviamente que a pessoa do Espírito Santo, ela é perfeita, ela não erra nos seus caminhos, o seu falar é sempre perfeito, não há esse envolvimento da alma, entende? Porque nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Mas aqui abordando, inclusive o irmão Stephen Kong, ele aborda da seguinte maneira: o irmão Romeu, estou citando porque é deles que vem a interpretação, o irmão Romeu, ele aborda como a pessoa do Espírito Santo, Eliú. O irmão Stephen Kong, ele aborda Eliú como sendo o falar da consciência. E de certa medida, eu acho que o falar do Stephen Kong, ele é mais assertivo no sentido dessa experiência com respeito à alma e o falar do Espírito, no nosso espírito. Fiquem tranquilos, tudo vai se esclarecer. Então nós vamos construir um quadro juntos. Eu só preciso que os irmãos nesse primeiro momento coloquem isso. Eliú representa o Espírito Santo e mais especificamente a interpretação do Espírito. Então nós vamos construir algo e depois os irmãos vão ver isso de maneira mais aplicada. Então, irmãos, é bem possível que enquanto Jó e os seus amigos estavam debatendo entre si, esses discursos estavam acontecendo, lembra desses vários ciclos de discursos que aconteceram? Quando eles estavam ali discursando, algumas pessoas se achegaram ao verem esses discursos, se aproximaram. E dentre essas pessoas que se aproximaram, nós temos um jovem chamado Eliú. Então, irmãos, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, capítulo 32, nós vamos ler dos versos 1 a 5, para que os irmãos podem ver como foi essa cena dessa aproximação de Eliú e nós introduzimos algo com respeito à pessoa de Eliú. Capítulo 32, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó. Já aí nós precisamos parar. Por quê? No capítulo 31, verso 40, nós temos o fim das palavras de Jó. No capítulo 32, verso 1, nós temos que os amigos de Jó cessaram. Observe, irmãos, que as coisas, aplicando espiritualmente, estão ligadas. A mente, a vontade e as emoções de Jó chegaram ao fim, cessaram. Compreende? Quando as faculdades da alma de Jó cessou, então nós temos Eliú sendo introduzido. Então vamos continuar lendo o texto. No tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Lembra que toda a confusão, toda a falta de compreensão girou em torno disso? Os amigos de Jó julgando a Jó, acusando a Jó, porque se de alguma maneira Jó estava sofrendo, é porque ele havia pecado. E isso na cabeça de Jó não entrava, porque Deus havia dito para ele que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Então toda a confusão ficou aí, em torno daquela doutrina da retribuição, lembra? Da semeadura e da colheita. Então eles não compreendiam nada, até que chegou um momento aqui que Jó se esgotou, os amigos de Jó se esgotaram, cansaram de falar com ele, então Eliú vai entrar trazendo a interpretação do Espírito, uma interpretação que veio do coração de Deus, para o que de fato estava acontecendo. E Eliú, ele está preparando o caminho para a revelação de Deus, que vai acontecer no capítulo 38. Então, do capítulo 32 até o 37, nós vamos ter a pessoa de Eliú. Depois nós vamos dividir os discursos e os irmãos vão ver algo. Fiquem tranquilos que nós vamos construir o quadro juntos. Verso 2: então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó. Olha agora, irmãos, que bela definição do que aconteceu. Porque este, Jó, pretendia ser mais justo do que Deus. Irmãos, quando nós chegamos nos capítulos 29 a 31, o que nós vemos lá, irmãos? Eu acho que essa frase representa muito bem o que aconteceu nos capítulos 29 a 31.
Jó pretendia ser mais justo do que Deus. Por quê, irmãos? Por exemplo, no capítulo 31, que é o capítulo da auto-justificação, Jó chega a dizer para Deus, para que Deus o pese em balanças fiéis, e então Deus conheceria a sua integridade. Observe, irmãos, a que ponto Jó está chegando. Ele está dizendo assim: Deus, de alguma maneira você está me pesando em balanças aí que estão meio desreguladas. Se a sua balança fosse mais fiel, talvez o Senhor encontraria integridade em mim. Então observe que Jó está se elevando, né? No capítulo 30, verso 25, como nós já vimos, é um outro verso importante. Jó vai comparar a sua piedade com a piedade de Deus. Então perceba como essa expressão, porque este pretendia ser mais justo do que Deus, resume muito bem o que nós vimos nos capítulos 29 a 31. Então observe a loucura, irmãos, que podemos chegar quando nós estamos imersos no nosso eu. Irmãos, nós somos capazes sim, às vezes não de dizer de boca, mas nossos sentimentos, aquilo que temos em nosso interior é a mesma de Jó. Porque quando nós nos voltamos, irmãos, contra os tratos do Senhor, contra os seus caminhos, é isso que nós estamos dizendo para Deus. Senhor, eu não merecia isso não, passar por isso. Talvez o Senhor está me pesando em balança infiel aí. Talvez o Senhor não está me vendo, eu já sou maduro, Senhor. Irmãos, de alguma maneira é esse sentimento que nós transmitimos quando nós, diante da cruz, nos preservamos, ou recuamos, ou não queremos trilhar o caminho da cruz. É este sentimento, irmãos, o mesmo de Jó. Olha o verso 3, irmãos. Então, no verso 2, nós temos uma bela definição sobre Jó. Agora, no verso 3, nós temos uma bela definição sobre os amigos de Jó. Olha o que diz: também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Mesmo não achando o que responder, dando nada, mas falavam e condenavam a Jó. Como que nós vamos interpretar isso espiritualmente? Lembra que nós temos a história, mas o Senhor quer nos falar além da história. Interpretando então espiritualmente, irmãos, e já que os amigos de Jó representam as faculdades da nossa alma, nós não obteremos respostas de nada nas faculdades da nossa alma. Irmãos, essa é a sentença para toda a resposta que vem da nossa alma. Nossa mente, nada. Nossas emoções, nada. Nossa vontade, nada. Porque os caminhos elevados do Senhor estão além, não podem ser compreendidos pelo nosso eu. Então, as nossas faculdades, elas falarão para nós, irmãos, mesmo sem ter resposta de nada. Está vendo como isso é aplicável? As suas emoções, a sua mente, a sua vontade, elas vão gritar quando o Senhor apresentar o caminho da cruz. Elas vão gritar, elas vão falar, mesmo sem ter resposta de nada. É isso que esse verso, aplicando espiritualmente para nós, elas vão falar em nosso interior, mesmo sem ter resposta de nada. Então, por isso, irmãos, nós precisamos aprender a acalmar a nossa alma diante do Senhor. Nós precisamos aprender, como Davi, ele vai dizer no Salmo 131, verso 2, a calarmos e sossegarmos a nossa alma, aquietarmos como crianças desmamadas nos braços do Senhor. Irmãos, pelo menos para mim, parece muito claro que essa responsabilidade de aquietar a nossa alma é nossa. Quando os irmãos lêem, por exemplo, o Salmo 131, os irmãos vão ver isso. É nossa responsabilidade acalmar a nossa alma. Calma que nós vamos construir algo muito lindo nessa noite em torno disso, porque eu disse que eu ia trazer algo para a prática, né? Então, nós precisamos aprender na luz do Senhor a aquietarmos. É nós, irmãos, que precisamos aprender a colocar a mão na nossa boca. Deus não fará isso por nós. Ele apenas nos capacita para fazer isso, mas não faz por nós. Por isso, irmãos, nós vemos na história de Jó, o Senhor aguarda. Caso contrário, irmãos, o Senhor poderia ter interrompido todo aquele falatório de Jó e feito tudo por si mesmo. Mas não é assim, irmãos. Não é assim que Deus trata conosco. Deus não passa por cima da nossa responsabilidade. Eis a razão do porquê muitos avançam em maturidade espiritual e outros não, irmãos.
Porque muitos irmãos têm aprendido a lição prática de colocar a mão na boca. Quando a alma, ela se inflama e a nossa mente, vontade e emoção fica ali, sabe, irmãos, agitada, aquieta. E isso é prático, irmãos, nós precisamos exercitar isso no Senhor. Porque às vezes nós transferimos isso tudo para a responsabilidade de Deus. Entende? Por isso que eu digo, irmãos, que o Espírito quer nos mostrar e que se nós colocarmos a mão na boca antes, muita coisa pode ser evitado. Mas é responsabilidade nossa aquietar a nossa alma aos pés do Senhor. Obviamente que o Senhor, com a sua graça, nos capacita, né? Nos dá luz, nos encoraja, nos fortalece. Mas, irmãos, não esqueça da sua responsabilidade e da minha. Porque hoje, irmãos, nós temos muitos irmãos têm ido para os extremos, onde Deus faz tudo e o homem não tem responsabilidade com nada mais. Mas nós não vemos isso na palavra de Deus. A palavra de Deus trata as coisas com equilíbrio. Então nós precisamos colocar a mão na boca. Então o que você tem que fazer? Ergue a tua mãozinha e põe na boca, quando a sua alma começar a gritar. Se você parar ali aos pés do Senhor, certamente o Senhor vai trabalhar nossas vidas, irmãos. Então nós vamos construir algo mais disso hoje, depois num paralelo que nós fizermos sobre andar no Espírito e andar na carne. Os irmãos perseverem. Eu vi que quando eu abri, muitos irmãos ficaram meio que olhando para mim confusos. Está tudo bem, irmãos, não tem problema. Nós vamos construir o quadro juntos. Isso tudo que eu falei no início sobre Eliú, falar do Espírito, o falar da alma se intrometendo, tudo vai ser discorrido passo a passo. Eu só quis introduzir para trazer a interpretação espiritual do personagem. Fiquem tranquilos que os irmãos vão entendendo no decorrer do caminho, né? Tenham paciência. Então, verso 4 diz assim: Eliú, porém, esperara para falar. Irmãos, sublinhe essa expressão na sua Bíblia. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Irmãos, quanta aplicação nós temos aqui. Então observe quão maravilhoso, quão dócil, quão gracioso, quão gentil, quão longânimo é o nosso Senhor, irmãos. Ele aguarda diante de todo aquele falar distorcido de Jó. Irmãos, nós precisamos exercitar nossa mente pensando nesse quadro. Jó está dizendo coisas terríveis contra Deus, contra o caráter de Deus, contra os caminhos de Deus, e o Senhor aguarda em silêncio. Ele aguarda em silêncio, irmãos. Nós vemos, irmãos, até mesmo um falar afrontoso, insultos de Jó para com Deus, coisas terríveis, o Senhor quieto. Então, todas as vezes, irmãos, que as faculdades da nossa alma estiverem agitadas, lembrem desse ponto desse verso. O Senhor está esperando para falar. Guarde isso no seu coração, irmãos. Quando a sua alma começar a agitar no seu interior, quando você quiser se mover para os seus próprios caminhos, quando sua mente estiver ali inquiridora, querendo compreender tudo, lembre-se, Deus está aguardando para falar. Mas primeiro, as faculdades da alma precisam ser aquietadas. Essa expressão também no verso, irmãos, é muito importante. Aqui nós vamos começar a aplicação do que eu quero construir. Olha essa expressão no verso: pois eram de mais idade do que ele. Aqui nós temos também um princípio muito importante para nós, irmãos, que nos tratos do Senhor conosco, todas as vezes que a cruz ela é proposta a nós, os primeiros a se manifestarem são as faculdades da nossa alma, e não o falar do Espírito vindo por Eliú. Isso é prático, irmãos. Lembre-se dessa lição, que nós vamos passar por isso muitas vezes. Já passamos, talvez não tínhamos esse conhecimento, mas agora temos. Todas as vezes que o Senhor propôs a cruz para nós, o falar da nossa alma, as faculdades da nossa alma virão primeiro que o falar do Espírito. Isso é muito aplicável para nós. Por quê, irmãos? De acordo com o verso, porque eram de mais idade do que ele. O que isso significa aplicando espiritualmente, irmãos? Por isso que o livro de Jó não é um livro simples de se interpretar. É considerado um dos livros mais difíceis para se interpretar. Porque quando você olha a história, se você ficar só ali, pouca coisa é colhida. Mas quando você aplica e vê os princípios espirituais, aí você ganha muito. Então, porque eram de mais idade do que ele. Aplicando isso espiritualmente, irmãos.
O nosso velho homem, ele é mais velho do que o novo homem. O nosso velho homem, ele é mais velho do que o nosso novo homem. Calma que agora nós vamos construir algo aqui muito lindo e que pode ser de ajuda para a nossa prática. Então, irmãos, o Senhor, ele regenerou o nosso espírito, veio habitar em nós, e agora nós estamos nesse processo de aprender a subjugar a nossa alma ao falar do Espírito no nosso espírito. O Espírito, lembra que o homem, a doutrina da tricotomia, o homem é espírito, alma e corpo. Por isso que é importante essa doutrina, irmãos, e é bíblico. Sei como alguns irmãos negam isso, e aí há tanta confusão no viver prático mesmo. Então, irmãos, o Espírito, então, o Senhor então regenerou o nosso espírito, veio habitar no nosso espírito. Esse foi o trato com respeito ao passado, já foi feito. Agora, hoje, o Senhor está transformando a nossa alma, que é o processo de transformação, de santificação que a Bíblia trata, certo? E o que seria na prática esse processo, irmãos, de transformação? Seria isso que nós estamos tratando. Nós aprendermos, irmãos, a subjugar a nossa alma ao falar do Espírito no nosso espírito. Mas, irmãos, como disse, na nossa experiência, o falar da alma vai vir primeiro. Por isso, irmãos, aqui há uma advertência para todos nós. Tenhamos cuidado com falar repentinos. Tenhamos cuidado com decisões rápidas e apressadas. Porque na maioria das vezes, não estou dizendo que sempre é assim, mas na maioria das vezes é o falar das faculdades da nossa alma. Então, somente quando nós aprendermos a aquietar as faculdades da nossa alma, é que nós vamos avançando no guiar do Espírito. Porque o Espírito vai falar no nosso homem interior, a alma vai gritar por outro lado. E aí? E aí, irmãos? Você vai seguir o falar do Espírito ou você vai na obstinação do seu próprio coração? Você vai guiar sua vida de acordo com o que você entende que é melhor? Irmãos, sinto que muito da nossa vida ainda está no nosso controle. Nós precisamos colocar o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor. E Ele deseja guiar nossas vidas. Ele deseja, irmãos. Uma vez, irmãos, eu ouvi um exemplo muito lindo. E um irmão perguntou para um outro irmão amadurecido no Senhor, até mesmo numa reunião de compartilhar da palavra, o que significa andar no Espírito de maneira prática. O que é andar no Espírito? Porque a gente lê texto, né? Andar no Espírito. Mas o que significa andar no Espírito de maneira prática? E esse irmão respondeu de uma maneira que talvez seja uma das mais belas que eu já ouvi. Ele disse assim: andar no Espírito é nunca tomar a frente do Espírito. Eu gostei muito dessa definição desse irmão. Porque geralmente, irmãos, obviamente que nós também não podemos ser lentos, né, com respeito ao falar do Espírito, mas geralmente a nossa alma, ela quer ir à frente. Falar repentino, agitação, inquietação, decisões rápidas tomadas a partir de si mesmo, é assim que é o falar da nossa alma. Então esse irmão, ele usa esse exemplo dizendo que nós precisamos aprender a nos colocar sobre o Espírito e permitir que Ele nos guie, que Ele nos leve, que Ele nos conduza. Mas isso, irmãos, na prática, precisa ser exercitado. E é aqui onde muitos caem em erro, porque acham que as coisas acontecem de maneira automática, né? Não, eu não ouço a Deus. Quantas coisas nós ouvimos assim, irmãos dizendo assim: Deus não fala comigo. Irmãos, Ele fala, porque Ele habita no nosso homem interior. Ele fala. O problema é que nós não ouvimos. O problema é que nós não paramos para perguntar. Porque muito da nossa vida ainda está no controle das nossas mãos. Então nós não paramos falando: Senhor, aonde o Senhor está indo? Onde está o Senhor nisso? O que o Senhor pretende com isso? Senhor, eu não quero me mover por mim mesmo. Seja sincero, irmãos. Quantos de nós fazemos isso? E depois é muito mais fácil nós transportarmos a responsabilidade para Deus e dizer que Ele não fala conosco, quando na verdade é nós que não paramos para ouvi-lo. Por isso que na nossa experiência com o Senhor, o ouvir é fundamental. O parar é fundamental. O discernir a voz do Espírito no nosso homem interior é fundamental. Mas isso, irmãos, se processa de uma maneira, porque a alma vai estar gritando, irmãos.
Entende? E o Espírito está ali falando no nosso homem interior. E nós precisamos parar, aquietar. Estou trazendo algo prático, porque nós temos estado confusos com relação a isso. Nós temos estado como igreja confusos com respeito a isso. E tem muita coisa ainda que nós vamos construir em cima disso nessa noite, porque o Espírito depositou isso no meu coração. E outro detalhe, quando o Espírito fala, ou coloquemos no passado, quando ele já falou com a gente sobre um determinado assunto, quer seja lícito, ilícito, pecado, e a gente não resolveu aquele assunto, passou por cima, ele não vai falar mais nada, até que a gente consiga ouvir o que ele já falou, ou melhor, nós já ouvimos o que ele falou e nós não obedecemos. É aquela frase, né? Sem revelação, né? Tá perdendo e tudo mais. Então, às vezes a gente vai criando uma barreira, mas é porque nós não obedecemos, somos distantes do Senhor um tanto que nós não vamos conseguir mais ouvir. Então, precisamos parar aí com mais seriedade e voltar lá atrás. Sim. Rever aquela situação, aquele pecado revelado, corrigir aquilo, e então ele volta a guiar as nossas vidas. Por exemplo, irmãos, nessa relação de reunião do corpo que nós estamos aqui, a palavra não está sendo pregada a todos, todos não estão recebendo a palavra, mas o que nós estamos fazendo com ela? Revelação recebida, mas não respondida, gera perda progressiva e da capacidade de seguirmos após o Senhor. Então, irmãos, quando nós não respondemos, o Senhor corta a luz, mas isso é graça, para que o abismo não se amplie entre nós e Ele. Então Ele para, aguarda que nós respondamos, e aqui há uma questão muito séria. Quando nós estudarmos a vida de Abraão, as visitas do Senhor a Abraão, nós vamos ver que Abraão, em algumas etapas de sua vida, ficou parado por muitos anos, porque ele não respondeu corretamente ao falar do Senhor. Nós corremos o perigo, irmãos, de mesmo estarmos aqui, não estarmos avançando com o Senhor, porque nós temos recebido luz e não temos respondido. Quando nós olhamos, por exemplo, para a carta aos Hebreus, mesma coisa. Já deveriam ser mestres e ainda necessitam de leite, quando deveriam estar se alimentando de alimento sólido. E como que isso acontece, irmãos, na experiência prática? Exercitar isso, irmãos. Um exercício verdadeiro diante do Senhor. Me parece, irmãos, que, pelo menos esse é o sentimento que eu tenho tido quando converso com alguns irmãos, é que eles transpõem tudo para a responsabilidade de Deus. Entende? Coloca a culpa como se Deus não falasse com eles, e tudo vai para Deus, mas não conseguem enxergar que Deus está falando e não estão respondendo. E aí não há avanço em maturidade, que essa é a chave do livro de Jó, não é mesmo? Plena filiação, os irmãos se recordam? Então, irmãos, nós estamos falando de algo prático. Então esse irmão definiu assim, de uma maneira tão maravilhosa, irmãos: andar no Espírito é nunca tomar a frente do Espírito. Lembra disso, irmãos, lembra disso, que amanhã o Senhor vai prover situações para poder você exercitar isso aqui, sabe? O Senhor vai mover situações onde a nossa alma vai ser movimentada, e aí nós vamos poder escolher. Mas aí você lembra da frase de ontem, fala assim, andar no Espírito é nunca tomar a frente dele. Então eu vou aguardar e ouvir a direção do Espírito no meu homem interior. Olha que lindo, irmãos, essa relação. Então nós vamos construir algo mais, irmãos. Olha só. Então, irmãos, muitas vezes, nessa relação ainda de ouvir a voz do Espírito, o Senhor permite que nós tomemos a frente em nossa vontade obstinada. Mas Ele mesmo vem depois e se opõe a nós. E isso é graça. Vou aplicar isso no exemplo da Bíblia. Os irmãos se recordam quando nós estudamos a história de Balaão? Balaque então vai enviar mensageiros a Balaão, vai fazer ofertas para ele. No primeiro momento ele entende a direção do Senhor, vai lá e manda aqueles mensageiros voltarem, mas depois eles retornam com uma proposta maior ainda. O que Balaão faz? Ao invés de se manter no falar do Senhor, ele vai ao Senhor uma segunda vez. E aí o que o Senhor faz? Permite que Balaão vá. Será que isso não é verdade com respeito a nós, irmãos? O Senhor às vezes nos deu uma palavra, nós só precisaríamos nos manter nela, mas nós vamos no Senhor uma segunda vez. Por quê? Obstinação de coração. E quando há obstinação de coração, o que o Senhor faz? Ele deixa.
Ele deixa que você siga o seu próprio caminho. Mas pela graça do Senhor, irmãos, o que acontece? Ele vem, o anjo do Senhor se interpõe no caminho de Balaão. E assim é conosco, porque isso é graça. Mas, irmãos, todo esse processo, devido à nossa obstinação, ele se torna doloroso. Às vezes nós colhemos muitas coisas em nossos descaminhos. Louvado seja o Senhor, que pela graça o Senhor não perde nenhum dos seus. Isso está firmado em nosso coração. E deve estar, irmãos. Certo? O Senhor não perde nenhum dos seus. Mas por outro lado, irmãos, às vezes o nosso processo se torna muito doloroso. Porque nós estamos indo nos nossos próprios caminhos. E o Senhor então às vezes precisa se interpor contra nós pela graça, por amor, irmãos. Às vezes a gente olha para isso e fala, nossa, o Senhor é terrível, né? Que terrível, irmãos, terrível somos nós. É nós que seguimos caminhos desalinhados com o dele. O Senhor está indo para um lado, nós estamos indo para o outro. O Senhor está parado, nós estamos se movimentando. O Senhor está se movimentando, nós estamos parados. Que é esse ouvir a voz do Senhor no nosso homem interior. O pessoal olhando o coração ensinado, que é o contrário do coração obstinado. Foi bem colocado por você que na hora que o coração está obstinado, o Senhor deixa. Só que um coração obstinado nos conduz à soberba, sempre. E aí Deus intervém, porque Deus resiste ao soberbo. A graça está aí. Então cuidado com o coração obstinado, porque ele vai te conduzir à soberba. E quando chegarmos à soberba, Deus vai intervir. Então vejam, irmãos, que são estágios que nós vamos vivendo com o Senhor, práticos. O sentimento que eu tive do Espírito nessa noite é esse aqui que está acontecendo agora. Aproximarmos em aplicação aquilo que nós temos ouvido. Porque às vezes a gente lê um texto, tem nada, porque não estamos entendendo nada. Agora nós estamos trazendo para a prática, na nossa relação com o Senhor. É assim que se processa, irmãos. É assim que se processa. Então, nessa relação do livro de Jó, irmãos, que nós estamos estudando, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito e não pelas faculdades da nossa alma. Nós precisamos aprender a deixar a nossa independência, e aqui está uma palavra importante, porque nós, quando nós viemos para o Senhor, nós viemos de maneira totalmente independente. Eu guio a minha vida, eu faço o que eu quero, mas o Senhor, Ele vai trabalhando, irmãos. Não acho que você vai viver na sua independência, não. O Senhor vai trabalhando, né? E então, nós precisamos aprender a deixar de lado essa vida independente, a vida que faz o que eu quero. Eu faço planos, eu mesmo projeto, realizo, eu faço tudo, né? Eu guio minha vida, eu guio a vida dos meus filhos, eu guio tudo é eu que faço. Ô, irmãos, percebe? E não é verdade, será isso em nosso meio, irmãos? Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Será que nós não temos guiado nossa vida de acordo com a nossa maneira, a vida dos nossos filhos? Às vezes nossos filhos seguem o caminho, o curso do mundo, porque isso já vem implantado e nós vamos lá e passamos. Tem um caminho aqui que o mundo tem, ele precisa seguir, porque senão ele não vai ser bem sucedido. O Senhor está lá interessado com ser bem sucedido, irmãos? Tem coisa mais importante. E claro, irmãos, depois o Senhor vai alinhando tudo. Nós somos ansiosos demais, o Senhor cuida, o Senhor direciona, o Senhor dá rumo à nossa vida. Grave isso, irmãos. O Senhor dá curso à nossa vida. As coisas acontecem com fluidez quando nós estamos ali aos pés do Senhor. Não precisa afobar, não. O Senhor vai cuidar dos seus. O problema é que nós tomamos a frente do Espírito. O problema é que nós fazemos as coisas com independência. E aí nós colhemos um monte de coisa. E o pior, quando nós colhemos, nós nos revoltamos contra Deus, contra o próximo. Mas na verdade as escolhas foram nossas. Lembra daquela relação que Jó falou com Deus, coisa agressiva, depois com o próximo? Também pode ser aplicado aqui, irmãos. Nós escolhemos nossos próprios caminhos e depois nós nos revoltamos com o próximo, com o Senhor, dizendo coisas absurdas. Então, irmãos, vamos caminhar um pouco mais ainda nessa linha de construir algo prático nessa noite. Então, a nossa alma, irmãos, por um lado, ela sofre a influência do falar do Espírito no nosso espírito. O Espírito fala no nosso homem interior. Então a nossa alma vai sofrer essa influência desse falar. O Espírito querendo coordenar, né, direcionar a nossa vida. Mas por outro lado, qual é a outra influência que nós temos? A carne e o mundo. Isso tudo, irmãos, a carne no nosso interior e o mundo no nosso exterior, atraindo-nos. Então nós temos três falar aqui, um de um lado e dois do outro.
falar do Espírito no nosso homem interior, que louvado seja o Senhor, é muito mais capaz de nos levar adiante. E do outro lado, nós temos o falar da carne, do velho homem, falando no nosso interior, e no exterior o mundo nos atraindo. E o que você vai fazer com isso, irmãos? Porque agora a responsabilidade de andar no Espírito ou na carne é de quem? Nós vamos transportar isso para Deus? Ou será que nós temos responsabilidade aqui? Onde nós vamos pôr a nossa mente? Lembra que Paulo vai usar isso? A nossa mente pode ser posta na carne e posta no Espírito. Nós podemos andar na carne ou andar no Espírito. Isso se transpõe para tudo. Nós podemos falar na carne ou falar no Espírito. Eliú, por exemplo, depois nós vamos ver, Eliú falou de acordo com os propósitos de Deus, depois a alma vai se interpor e aí ele por um momento, ele fala um falar completamente distorcido nos nossos tratos uns com os outros, irmãos. Nós podemos ir até uma pessoa tendo um encargo sincero diante do Senhor, porque o Senhor depositou, mas em algum momento nós podemos perder, porque nós vamos além. Nós tomamos a frente do Espírito, então nós começamos a falar além do que devia. E aí entra a nossa alma que está falando. E aí não tem edificação, tem destruição. E aí não tem avanço, irmãos, entende? Você vai para o outro falando por si mesmo, e às vezes nós vamos até mesmo, desde o início, sem a direção do Senhor. Né? Porque aqui nós estamos tratando da relação de ir com a direção do Senhor e depois perder a direção do Senhor no meio do caminho. Mas muitas vezes nós nos movemos sem direção nenhuma do Senhor. E não há edificação desta maneira. Andar no Espírito é nunca tomar a frente do Espírito. Lembrando que a fala de Eliú, que é a fala do Espírito, é gentil. E a fala do eu e do mundo é intrometida. É para frente. É imposta, né? É agressiva. Então temos que prestar atenção, porque a tendência sempre é nós retrairmos a voz do Espírito, porque ele mesmo se coloca gentil, e então a voz do eu e a voz do mundo vai se sobrepondo, porque elas são intrometidas mesmo. Então observe, irmãos, se não é isso que está acontecendo hoje conosco. E aqui eu tenho um ponto a mais para ir. Esses conflitos irão se intensificar cada vez mais. Porque, por exemplo, o mundo está cada vez pior. As influências que nós estamos recebendo do mundo está cada vez pior. E acha um correspondente interno, e aí nós temos um problema. Então, irmãos, percebam que esse falar agressivo da carne e do mundo, impondo, ele vai sufocar se nós não aprendermos a acalmarmos esse falar e irmos lá no homem interior, buscando do Senhor a direção dele para as nossas vidas. Como que isso se processa? Como que eu vou buscar o falar do Espírito no homem interior? Vai contemplar o Senhor, vai a sua palavra, vida de oração com o Senhor. Mas se você está ali no curso do mundo, enfiado no mundo, seguindo seus próprios caminhos, sabe, aquele turbilhão de coisas acontecendo, você vai ouvir como, irmãos? E aqui eu não estou dizendo de você se excluir do mundo, não, estou dizendo de você seguir o curso do mundo, é diferente. Nós estamos no mundo, nós temos trabalhos, temos coisas a fazer, isso não há problema nisso, mas estou dizendo do coração, irmãos, estou dizendo de ouvir a voz do Espírito do nosso homem interior. Então observe que o mundo e a carne vão sufocar o falar do Espírito, se nós não aprendermos a aquietar ela. Parábola da semente. Parábola da semente, sufoca a palavra, não é, irmãos? Isso não é prático? Muito prático. Todos nós estamos passando por isso. Todos nós, em todas as circunstâncias, toda hora estamos provados nisso, né? Mas não acabou, vamos continuar construindo algo então. Então, na medida, irmãos, que nós vamos ouvindo, olha só, na medida que nós vamos ouvindo e obedecendo a voz do Espírito no nosso homem interior, nós vamos aprendendo a discernir o falar do Senhor a nós. Mas não é automático, é na medida que nós vamos caminhando com o Senhor. Se o Senhor nos dá um pouquinho de luz, que já foi trazido para nós essa noite, e nós não respondemos a ela, irmãos, vai sufocar e você vai seguir o curso ali, vai se envolver com o mundo e não vai ouvir nada do Senhor. Agora, se você vai respondendo o Senhor, na medida que você vai respondendo a Ele, esse falar ele vai se intensificando, irmãos. E detalhe, a voz do Espírito não vai aumentando, ela vai gentilmente abaixando, porque nós vamos nos tornando mais sensíveis ao seu falar. O Espírito não precisa gritar, sabe, irmãos?
Às vezes nós só olhamos para o Senhor e nós já sabemos para onde Ele está indo, porque nós estamos sensíveis ao falar do Espírito. Um pequeno sussurrinho dele no nosso homem interior é suficiente. Ele vem e diz: filho, não é aí, não fala isso, espera mais um pouco, né? Vai agora. Não é assim, irmãos? Mas nós não estamos ouvindo nada, porque nós estamos muito envolvidos. Então o que está acontecendo? Nós estamos vivendo a vida à nossa maneira, e essa não é a vontade do Senhor para nós. Não há avanço espiritual quando é assim, irmãos. Olha que terrível, irmãos, nós pensarmos que nós podemos estar aqui por tantos anos juntos e não avançarmos em maturidade com o Senhor. Por quê? Por conta dessas questões que estamos trazendo nessa noite. Porque, permita-me aplicar isso assim com bastante cuidado, e por favor não distorça. Há muita palavra boa por aí. Se os irmãos entrarem na internet, há muitos canais que transmitem uma palavra boa. Então, não há falta de palavra, irmãos. Às vezes há até excesso misturando palavra boa e palavra distorcida, palavras de homens. Não há falta de palavra, irmãos. O problema nosso é a falta de obediência ao falar do Senhor. Aí está o ponto. Esse é o motivo do porquê nós não avançamos individualmente nem corporativamente. Por que uma assembleia às vezes fica girando e não avança naquilo que o Senhor tem como propósito de cooperação? Porque não tem respondido, irmãos. E começa no vaso individual. Então, claro, depois vai se unindo e o corpo vai avançando. Então, mas passa pela responsabilidade de cada um, irmãos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, um assunto sobre edificação, né? Depois os irmãos vão ver lá, lembra que se aquilo que a gente edifica é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, lembra? Mas lá usa uma expressão muito interessante que é cada um. Várias vezes aparece a expressão cada um, que a responsabilidade, irmãos, ela toca cada um e depois se expande para o corpo. Mas se nós não temos respondido, irmãos, às nossas questões com o Senhor, não haverá avanço, né? Então, nós precisamos, irmãos, aprender a discernir, a exercitar as faculdades do nosso espírito. E aqui nós vamos caminhar um pouco mais. Eu preciso que os irmãos me dêem mais alguns minutos. Nós não vamos encerrar ainda porque eu tenho um em casa e eu preciso terminar ele. Então, observe que nós precisamos aprender a exercitar as faculdades do nosso espírito. Por quê? A nossa alma tem faculdades, lembra? Lembra? Mente, vontade e emoções. Essas são as 3 faculdades da nossa alma, não do nosso espírito, da nossa alma. Da mesma forma, o nosso espírito também tem 3 faculdades. E aqui eu gostaria de citar e nós caminharmos para construir algo mais nessa noite. Então, as 3 faculdades da alma: mente, vontade e emoções. Quais são as 3 faculdades do espírito? Consciência, intuição e comunhão. Essas são as 3 faculdades do nosso espírito. Isso é muito importante que os irmãos agarrem e confessem a palavra. Então, lembra, o Espírito habita no nosso homem interior. E aí ele vai trazer um falar à nossa consciência. Qual é o papel da consciência, irmãos? Até hoje não ouvi nenhum exemplo melhor do que de um semáforo. Acho que é a melhor aplicação para a função da consciência. Por quê? Lembra do semáforo, irmãos? Nós temos o verde, o amarelo e o vermelho. No verde, nós temos, pode ir, irmãos. E lembra, o Espírito direcionando-nos. Então ele vai dizer, tá verde, pode ir, pode caminhar, eu tô dirigindo, essa situação está nas minhas mãos mesmo, pode ir. Mas às vezes vem um sinalzinho amarelo, laranja, né? Laranja. E o que acontece com laranja? E aqui eu trouxe uma aplicação prática, irmãos, meditando hoje, que é muito interessante, porque isso acontece no trânsito. O laranja é uma atenção para você reduzir, porque o vermelho vai chegar. Mas nós, como bons motoristas, o que nós fazemos no laranja? Nós aceleramos para não pegar o vermelho, né? Só que às vezes o vermelho pode fechar rápido e acontecer uma colisão. Então, sempre que tiver um sinal laranja, pare, reduza a velocidade. Não necessariamente pare, mas reduza a velocidade. Vá com atenção. Às vezes algumas questões, irmãos, que nós estamos colocando aos pés do Senhor, o Senhor está direcionando e Ele está mostrando para nós um sinal laranja, dizendo atenção,
Vai mais devagar e reduz a velocidade. É assim, irmãos, na nossa consciência. Virá um falar na nossa consciência, porque o Espírito é vivo e ele habita no nosso homem interior. Então nós vamos ouvir esse falar e nós podemos ignorá-lo. Se nós passarmos o sinal vermelho, por exemplo, o que vai acontecer, irmãos? Uma colisão. E a responsabilidade é de quem, irmãos? É do Espírito? O sinal vermelho está lá. Quem passou foi você. A responsabilidade é de quem? Então, quando o Senhor nos dá uma direção e fala, pare o carro, pare o veículo, e nós ultrapassamos, não tenta colocar na conta de Deus. É responsabilidade do homem. Entende? Então, irmãos, leve em consideração falar da consciência. E nós muitas vezes ignoramos o falar da consciência, porque achamos que ela vem da nossa alma. Experimente obedecer, irmãos. Experimente obedecer esse falar, porque a voz do Senhor é diferente. Se você exercitar as suas faculdades do Espírito, você vai ver que é diferente. A voz do Senhor é diferente da voz. Já foi dado aqui para nós uma chave. Essa agressividade, essas decisões rápidas, esse turbilhão, isso é coisa da alma. Quando é do Senhor, vem um falar diferente, irmãos. E na medida que nós vamos respondendo, nós vamos caminhando e conhecendo o Senhor cada vez mais, em intimidade com o Senhor. O Senhor não mostrou para Ló aquilo que ele ia fazer a Sodoma, mas ele mostrou para Abraão. Lembra? Ele ia destruir Sodoma, mas ele vai mostrar para Abraão, que nem estava envolvido lá na situação, aquilo que estava no coração dele. Por que isso, irmãos? Intimidade com o Senhor. Abraão conhecia o Senhor. Nós, às vezes, hoje estamos alheios a tantas coisas. Por quê? Nós estamos confusos, né, irmãos? Às vezes o mundo passa uma coisa, outro passa de lá, nós estamos para um lado e para o outro, quando na verdade o Senhor está simplesmente cumprindo aquilo que Ele tem que cumprir. E nós estamos ali perturbados, porque nós não conhecemos o Senhor. Nós não conhecemos o Senhor em intimidade. Então nós ficamos alarmados, preocupados. Está tendo guerra na Rússia e Ucrânia lá, o negócio está feio, é o fim do mundo. Irmãos, fiquem tranquilos. O mesmo Senhor descerá dos céus outra vez. Ele virá buscar a sua igreja. É esse falar que nós precisamos, irmãos. Nós não precisamos nos preocupar com o que vai acontecer, não. Nós precisamos nos preocupar com aquele que vem, em conhecê-lo, em amá-lo, devoção ao Senhor. É isso que nós precisamos. Então, essa é a faculdade do Espírito, a nossa consciência. Virá um falar na nossa consciência. E, irmãos, nós precisamos obedecer, porque aí nós vamos avançando. O Senhor vai dando mais clareza, cada vez mais, nas decisões que nós precisamos tomar. Qual é a segunda faculdade do nosso espírito? A intuição. Essa palavra mesmo, intuição, ela foi muito banalizada, né? Pelo mundo mesmo. Porque muitos falam, usam a questão da intuição até mesmo para jogar jogos de azar, essas coisas, né? Mas, irmãos, para nós não existe isso, não. Para nós não existe isso. A intuição, irmãos, é aquela sensação de que tem algo que não está, trazendo de maneira prática, irmãos, que não está encaixando. Precisamos parar. Ou às vezes nós temos aquele sentimento de que é aquilo dali mesmo, mas com discernimento, irmãos. Não é de qualquer maneira, porque às vezes é obstinação do coração, né? Mas nós temos intuição. É assim que se processa na prática, irmãos, a questão da intuição. E eu estou trazendo essas faculdades da alma, respaldado. Então está aqui porque os irmãos depois, se quiserem, podem me procurar. Eu até anotei aqui na capa aqui para não perder, porque são tantos textos, para os irmãos verem. São todos textos que falam sobre as faculdades do nosso espírito, da nossa alma. Então estou respaldado na palavra para dizer isso para os irmãos. Estou trazendo os princípios, mas depois, se os irmãos quiserem os textos, estão aqui, tá? Então Paulo vai tratar, por exemplo, a questão da consciência mesmo, né? Que quando nós rejeitamos a consciência, nós podemos naufragar na fé. Olha que seriedade, irmãos. Nós vamos rejeitando o falar do Espírito e acabou, né? Então, irmãos, a intuição é um outro órgão do Espírito. Esteja atento com respeito a isso. Esteja atento. Amanhã novas coisas surgirão e você poderá, ou talvez até hoje mesmo, né? João, há um termo para esse sentimento, intuição, que a gente define como assentimento. Um assentimento no nosso homem interior. Ou seja, não é um sentimento discernível ou discernido.
é algo que você sente, mas que você não consegue discernir. Por isso, explicar. Há sentimento. Quando há sentimento, ele pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo, como você colocou. Mas precisa prestar atenção, porque a nossa consciência ela pode estar cauterizada, como você já colocou. Então, mas esse assentimento, ele não é igual aos sentimentos. Por isso essa palavra na teologia ela é tão interessante de ser compreendida na prática. Interessante, eu não encontrei essa palavra nas minhas meditações, eu coloquei aquela sensação que sentimos, né, de maneira prática, né? Mas considerem também então mais esse ponto. Então perceba que nós estamos tratando de coisas práticas. Para que haja avanço e maturidade, nós estamos passando pelo caminho aqui. Então, qual é a terceira e última faculdade? Comunhão. Essa é mais uma faculdade do nosso espírito. Então, irmãos, é no espírito que nós temos comunhão ininterrupta com Deus. É no nosso homem interior. Por isso que nós podemos fazer qualquer outra coisa e nossa comunhão com Deus não é quebrada. Porque ela não está no nível da nossa mente e nem de qualquer outra faculdade. Ela está no nosso espírito, no nosso homem interior. Por isso ninguém pode romper isso. Olha que lindo, irmãos, isso. Quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis, na história de Adão, o Senhor vinha na viração do dia. Hoje tem mais isso não, irmãos. Hoje é o tempo todo. Nós temos comunhão com o Senhor o tempo todo. Nós podemos buscar refúgio nele o tempo todo, direção nele o tempo todo, aconchego nele o tempo todo. O tempo todo, irmãos, né? É aquele sentimento de João no peito de Jesus. Ali, irmãos, nós podemos ficar ali, porque ele habita no nosso homem interior mesmo. João, não sei se você vai colocar, mas você vê que você veio da consciência para dentro, né? Se você pegar da comunhão, que a gente está falando de contemplação em outros momentos, quando você mantém essa comunhão viva, fresca, quando está ali, a sua intuição, esse assentimento, ele vai cada vez sendo mais claro. E além desse assentimento, se você mantém isso, a sua consciência não estando cauterizada, ela vai conseguir fazer esse filtro, essa abordagem mais detalhada para onde você vai. Então a comunhão, pela comunhão você vai ter uma intuição aflorada, sensível, e a consciência como se fosse uma peneira, sabe? Ou um semáforo, setas de direção para lá e para cá, e você vai conseguindo alinhar esses três sentimentos e tudo vai fluindo mais fácil, né? Como você já colocou, um aprendizado, mas tudo começa na comunhão mesmo, se manter essa contemplação. Os irmãos vão ver, porque, e ainda há um detalhe, se a consciência nos acusa, João vai dizer, nós temos um que é maior que a consciência, que é Deus, que conhece o coração. Ou seja, isso é lindo, porque o que João está dizendo? Às vezes a nossa consciência nos acusa, que a gente errou, de não fez, devia ter feito, mas Deus vê que a nossa comunhão é verdadeira. Ou seja, a motivação era real. O sentimento com o Senhor, o sentimento de desejo de acertar, era verdadeiro. A intuição nossa estava alinhada, mas nós erramos lá no final. Mas o Senhor é bom, né? Ele, mesmo que a consciência nos acuse, Ele é maior do que a nossa consciência. Então Ele volta lá, mantém o coração alinhado, na próxima vez a sua consciência vai estar em paz e você vai poder caminhar. 1 João capítulo 3, para os irmãos quiserem depois meditar, viu? Então, irmãos, percebam que não tem atalho. É por esse caminho que nós passamos e é por isso que uns amadurecem e outros não. É com aquilo que nós fazemos, com o que temos recebido, né? Então, agora que nós definimos as faculdades da nossa... só para falar do corpo, né? Não vou nem entrar, porque a minha relação mesmo é no espírito e na alma ali. O corpo é tudo aquilo que entra em contato com o mundo material, né? Tudo que nós entramos em contato com o mundo material define o corpo, que também são 3 faculdades, mas eu não quero entrar nisso. Mas então, irmãos, agora indo para a relação do espírito com a alma, o que o Senhor deseja, irmãos? Ele deseja que nós aprendamos a colocar nossa mente no espírito. Ele deseja que a nossa vontade seja subjugada à vontade de Deus. Ou seja, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Lembra da batalha do Getsemane, o Senhor subjugando sua vontade à vontade de Deus? É a mesma relação, irmãos. Então, nossa mente posta no Espírito, nossa vontade subjugada à vontade de Deus. Você percebeu, irmãos, que o Senhor não vai jogar fora a nossa mente?
O Senhor não vai jogar fora a nossa vontade, não vai jogar fora as nossas emoções. Ele não vai jogar fora, irmãos. O Senhor vai levar à morte o que precisa ser levado à morte, para que tudo isso esteja alinhado com o coração dele. Então, a nossa mente posta no espírito, vontade subjugada, e as emoções, irmãos. As nossas emoções acalmadas, aquietadas pelo falar do espírito. E então, o que vai acontecer? Nós vamos aprender a sentir no espírito. Quando nós olhamos, por exemplo, o Evangelho de Marcos, aqueles que estudaram, vão ver vários sentimentos, várias emoções do servo perfeito, que é o nosso amado Senhor. Os sentimentos, as emoções deles são tão diferentes das nossas, irmãos. E o Senhor deseja, pelo trabalho da cruz, alinhar tudo isso em nossas vidas. Então veja que maravilhoso, irmãos. Isso é graça, isso é amor, isso é educação da parte do Senhor para as nossas vidas. Então, irmãos, para finalizar, quando nós vamos então aprendendo a andar no Espírito, que toca tudo isso que nós tocamos aqui de maneira prática nessa noite, nós vamos podendo representar o Senhor. Acho esse ponto, irmãos, quem sabe, né, o Senhor mesmo vai nos conduzir no estudo de Abraão, nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Mas então, na medida que nós vamos andando no Espírito e amadurecendo com o Senhor, nós vamos podendo representá-lo. Por quê, irmãos? Porque nós vamos pensando como Ele pensa, nós vamos aprendendo a agir como Ele age, e nós vamos aprendendo a sentir como Ele sente. E qual é o resultado disso, irmãos? Representatividade. Ou, em outras palavras, de uma maneira simples, nós vamos aprendendo a cooperar com o Senhor, que andando no Espírito, seguindo a direção do Senhor, nós vamos cooperando com Ele, né? Estou terminando, viu? Eu gostaria que os irmãos voltassem então para a Bíblia, verso 5. Pai, já passou isso tudo mesmo de horário, gente? Que isso? Verso 5 então diz assim: vendo Eliú. Irmãos, eu vou terminar por aqui. Terminar porque olhando aqui, finalizou num ponto bom na questão da prática do que abordamos até aqui. E no próximo momento nós vamos então finalizar com o verso 5, e aí nós passamos as divisões dos discursos e entramos no falar de Eliú. Então entendi do Senhor agora aqui de a gente parar mesmo e meditar em tudo isso que foi falado essa noite. Então, irmãos, considerem isso. O Senhor tem, pela graça dele, não só na ministração do livro de Jó, mas todas as ministrações trazidas pelo pastor, das jornadas, do cumprimento do eterno propósito de Deus, o Senhor tem esmiuçado para nós. Irmãos, o Senhor tem feito quadros, o Senhor tem dado ponto a pontos para nós. Ele está esmiuçando o seu falar para que nós possamos compreender verdadeiramente. Não há desculpa que nós não temos capacidade. Irmãos, a nossa capacidade vem de Deus. A unção habita em todos nós, entende? Mas minha memória é falha. Irmãos, o Espírito é a nossa memória. Quando você vai para os discursos do cenáculo, fica aí um bom registro para você. João pega desde o verso 13, né? Mas sobre o ministério do Espírito Santo, 14, 15 e 16. Leiam depois em casa, irmãos, vão ver que o Senhor nos capacita, irmãos. Até mesmo quando a gente vai para a história de Atos, eu encerro aqui. Lembra no início da história de Atos? Eles viam aqueles homens iletrados, incultos, fazendo coisas extraordinárias, discursando de uma maneira maravilhosa. Pedro era pescador, não é? E o que acontece, irmãos? É ele que toma a chave e discursa em Atos capítulo 2, um dos discursos mais lindos da história da igreja, né? Então, irmãos, o Senhor capacita. E sabe qual é o final lá? Eles olhavam para esses homens e disseram assim: estes verdadeiramente estiveram com Jesus. É isso, irmão, simples assim. Então que o Senhor fale ao coração de cada um. Perdoe-me no início, às vezes parece muita informação, mas irmãos vão vendo que as coisas vão ficando claras na medida que a gente vai caminhando. Amém? Vamos orar. Pai, te agradeço, Senhor, pelo teu grande amor, pelo teu falar, Senhor, sempre maravilhoso, sempre dócil, sempre educativo. O Senhor é tão equilibrado, Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor e ouvimos teu falar, nós encontramos tudo o que precisamos. Muito obrigado, Senhor. Que essas lições que o Senhor desejou transmitir aos nossos corações possam de fato encontrar um lugar, Senhor, de acolhimento
e que nós possamos considerar tudo isso aos teus pés, Senhor. Que nós, Senhor, possamos começar hoje como Assembleia um novo ciclo, uma nova etapa, Senhor, trazidas pelo livro de Jó. Obrigado porque o Senhor tem dado novas etapas para nós. Cada reunião o Senhor tem dado novas etapas para nós. E hoje o Senhor deseja nos ensinar um pouco mais sobre o que é andar no Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender isso, que nós não tomemos a frente do Senhor, que nós aprendamos a nos colocar sobre o Senhor e o Senhor vai nos guiando. Ó Senhor, quão maravilhoso és Tu. Obrigado pela vida dos meus irmãos, daqueles que não estão aqui, Senhor, de alguma maneira estende esse falar a todo o corpo, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.